Ouvindo, vida? Agora sim, ó, ao vivo no Instagram e no Facebook. Fazer uma live simultânea aqui. Cadê ele? Quem? Fer. Tio Fernando? Aí, ó. Agora sim, hein? Ao vivo no Instagram e no Facebook, meu Brasil. Olha que chique. Quem puder, corre lá no Instagram, que lá no Instagram tem até slide, hein? Que o Instagram me permite isso. Aqui no Facebook eu ainda não sei como é que funciona, mas no Instagram tem até um slidezinho aqui pra gente estar conversando. Deixa eu ver aqui. Quem tá aí no Facebook, no Instagram, manda um oi pra eu saber quem é que tá aí me assistindo. Pra gente ir conversando. Eu não sei se dessa forma. Ô Fer, vai lá no Instagram pra ver se tá bonitinho. A minha equipe técnica. Vai, produção. Produção à distância. Dando um coraçãozinho ali, ó. Eu acredito que tá rodando no Instagram também. Vai lá, Fer, só pra eu ver se tá ao vivo no Instagram, porque desse jeito novo aqui eu tô meio perdida, hein, Brasil? Primeira vez desse jeito aí, fazendo uma live simultânea em 2 lugares, então, tipo, muita informação. Mas estamos aí, a gente vai... Estamos aqui pra treinar, né? Deixa eu ver aqui. Ali tá mais longe, aqui tá mais perto. Mas é isso aí mesmo. Então vamos lá. Boa noite, Brasil. Nessa live de hoje, gente, eu vou revelar para vocês quais são as 3 alterações que a ansiedade acaba causando no nosso organismo. Além de revelar quais são essas 3 alterações que a ansiedade causa no nosso organismo... Joana. Né, Fê? Sai daí, Joana. Eu vou dar dicas para vocês de como fazer para combatê-las e ter mais sucesso no processo de emagrecimento, tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma cola para me ajudar. Eu não tenho. Você não tem, Juju? E por que eu resolvi falar sobre isso para vocês? Por que eu escolhi esse tema? Esse é um dos fatores que mais acabam atrapalhando o processo de emagrecimento. E toda vez que eu pergunto para alguma aluna qual que é a sua maior dificuldade para emagrecer, sempre acaba aparecendo a ansiedade. Você amarelo que tava no rosa. Sempre acaba aparecendo a ansiedade. Então é sempre, eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo parar de comer massa, e por aí acaba indo. Basta algo não planejado acontecer, ou que algo de ruim aconteça e pronto. Já é motivo para começar a comer. E aí a pessoa já sai ali do seu centro de equilíbrio e já começa a jacar com a dieta, né? Então, eu trouxe aqui alguns fatores científicos para vocês. Então, filha, agora não. É isso que dá. Criança em casa, Brasil, desse jeito mesmo. Então, algumas descobertas científicas, elas mostram como essas variações emocionais, elas podem nos levar à infelicidade a longo prazo, à ansiedade crônica e também à depressão. Brasil, vou ficar olhando para os 2 lugares aqui, ó, que a gente tá no Facebook aqui, a gente tá no Facebook aqui e no Instagram aqui, então eu vou ficar olhando para os 2 lados, mas dá para acompanhar aí de boa, né? Então, como eu estava falando, algumas descobertas científicas, elas mostram como que essas variações emocionais podem nos levar à infelicidade a longo prazo, à ansiedade crônica e até à depressão. Mas essas pesquisas, elas também nos mostram o caminho que a gente deve seguir para nos tornarmos pessoas mais centradas e mais felizes. Então, por exemplo, o que essas pesquisas falam? Que quando a gente se sente triste ou irritada, não é o nosso estado de humor que acaba causando o problema, que causa o problema. E sim, o que causa o problema é a forma como que a gente reage a ele. Então, o que significa isso? O esforço que a gente faz para tentar se livrar daquele mau humor ou daquela ansiedade ou daquela infelicidade
tentando descobrir o porquê que a gente está se sentindo daquele jeito, é o que acaba piorando as coisas. Então acaba virando, é como se fosse uma areia movediça. Quanto mais a gente pensa o porquê que aquilo está acontecendo, o porquê de estarmos nos sentindo daquele jeito, mais as coisas vão piorando. E é esse o processo que faz mal, porque nesse processo a gente acaba revivendo algumas lembranças antigas, memórias antigas, e acaba também trazendo as preocupações que a gente tem em relação ao futuro. E isso é algo natural da nossa mente. A nossa mente ela tende a ficar sempre procurando, por memórias que se pareçam com aquilo que a gente está vivendo no agora. Por exemplo, quando a gente se sente ameaçada, a nossa mente ela busca por lembranças, por momentos que a gente também se sentiu desse jeito. E por que ela faz isso? Para achar uma forma, para a gente encontrar uma forma para escapar daquela situação. E a mesma coisa acontece em relação à ansiedade, a mesma coisa acontece em relação ao estresse, né? Isso causa algumas alterações do nosso organismo. E são as alterações que eu vou falar para vocês agora. Lá em 2019, que foi um ano muito, muito complicado para mim. Foi um ano de muitas percas, além de pessoal, financeira, emocional, porque eu investi tudo o que eu tinha e o que eu não tinha em sonhos que não deram certos. E acabaram me trazendo, tipo, uma dor de cabeça enorme com isso. Junto com isso, a ansiedade. Foi a época que a minha ansiedade acabou ficando mais complicada, mais difícil, né? Eu acabei quase que desenvolvendo uma síndrome do pânico. E eu acabei justamente ficando presa nesse loop. Eu estava sempre pensando ali, como que eu tinha chego naquele lugar, e ficava sempre tentando achar solução. Tipo, como que eu vou sair daqui? Como que eu faço para resolver essa situação? Porque tinha a preocupação com dívidas que eu precisava pagar, tinha o banco, tinha um monte de outras coisas. Então eu só pensava naquilo o tempo todo, era como se fosse um looping do mal, que só me arrastava para baixo. E quando eu percebi que aquilo não estava me fazendo bem, que aquilo já não era normal, aquilo estava fora do normal, porque eu não conseguia dormir, ficava o tempo todo com aquela sensação de enjoo, acordava no meio da noite com a sensação que tinha alguém me apertando meu coração, sabe? Como se eu estivesse sendo sufocada. Então, quando eu vi que aquilo não estava me fazendo bem, que aquilo já não estava normal, foi onde eu resolvi procurar uma ajuda profissional. Então, o que eu vou falar para vocês aqui são técnicas para vocês complementarem o tratamento psicológico, que tem que fazer um tratamento. São técnicas para complementar, tá? Não quer dizer que elas vão te ajudar totalmente. É sempre importante procurar um psicólogo para fazer o trabalho mais a fundo. Mas essas técnicas são técnicas que vão aliviar, tudo bem? E essas são algumas técnicas que eu apliquei em mim e me ajudaram bastante também junto com o tratamento psicológico. Então, quais são as 3 principais alterações que a ansiedade acaba causando do nosso corpo? Deixa eu desativar aqui os comentários no meu Instagram, que daí eu vou ficar lendo aqui. Então, olha só. Primeiro, a ansiedade acaba causando algumas alterações hormonais. Como que é isso, Tati? Ele acaba aumentando a produção de um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio cortisol, ele é conhecido como o hormônio do estresse. E quando aumenta esse hormônio cortisol do nosso corpo, também acaba aumentando a produção de gordura no nosso organismo. E isso acontece por quê? Porque quando a gente está em situação de estresse, o nosso corpo ele tende a produzir mais reserva de gordura. Ele tende a estocar mais gordura. E por que ele faz isso? Para os momentos que a gente está sofrendo de crime alimentar, para os momentos que a gente resolve fazer aquelas dietas malucas que nos privam de comer, né? E também nos momentos de luta. Quais são os momentos de luta? Quando a gente tem que ficar em alerta, um momento de medo, no momento que a gente tem que ter alerta, ou a gente bate ou corre, né? Então o nosso corpo ele tende a fazer isso. E o que fazer para melhorar isso nesses momentos? Então eu vou dar aqui para vocês 3 sugestões para a gente diminuir, tentar diminuir a causa que tentar diminuir
Eita lasqueira, fugiu a palavra. Ajuda aí, Brasil. São estratégias para combater a ansiedade e tentar diminuir a produção do cortisol no nosso organismo. Então, quais são elas? Primeiro, é praticar atividade física. E aí você pode escolher qual atividade física você quer praticar. Pode ser a dança, pode ser uma corrida, pode ser uma caminhada, pode ser pular corda, pode ser musculação. O importante é que seja uma atividade física que você goste, que você sinta prazer. Por quê? Porque a atividade física, ela libera alguns hormônios que são chamados como os hormônios do prazer e do bem-estar, que é a endorfina e serotonina. E isso combate a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Depois, primeiro, praticar atividade física para baixar a produção de cortisol. Depois, praticar atividades de yoga e meditação. E por que yoga e meditação? Principalmente a meditação. Muita gente acha que a meditação tem a ver com religião, mas não tem nada a ver. Pessoas leigas também praticam meditação. E o que a meditação ajuda, né, gente, nessa parte para baixar o cortisol? Porque é justamente aquilo que eu te falei. Quando a gente começa a ficar ansiosa, a gente entra num looping de pensamentos e memórias que só vai afundando a gente, vai só trazendo a gente cada vez mais para baixo. E quando a gente pratica a meditação, da atenção plena, a gente começa a reconhecer que essas memórias, essas lembranças, esses pensamentos que são prejudiciais pra gente, eles não passam de memórias, eles não são reais, eles não são a gente, eles não são a gente. E quando isso ocorre, gente, a gente fica com uma sensação de felicidade, de paz, olha, muito boa mesmo. Então, para quem não faz, eu indico, faça a meditação, pratique a atenção plena em todos os momentos da sua vida, tudo bem? Depois, a terceira coisa que é ótimo para baixar a produção do cortisol é uma boa noite de sono. Nada como ter uma boa noite de sono. O sono, ele, além dele ajudar a baixar a produção de cortisol, ele também regula outros dois hormônios muito importantes para o emagrecimento, que é a leptina e a grelina, que são os hormônios que avisam o nosso corpo quando a gente está com fome e quando a gente está saciado. Então ele avisa a hora de comer e ele também nos avisa a hora, para de comer que tá cheio, para de comer que já deu, né? Então essas são as três coisas que ajudam a melhorar, a diminuir a produção do cortisol. Outra coisa que o cortisol outra coisa que a ansiedade acaba causando na gente é a compulsão alimentar. Então ela acaba aumentando o nosso consumo por doces, carboidratos deixa eu ver aqui melhor, que eu tô esquecendo. Aumenta o consumo por doces e outros alimentos com fonte de açúcar, com fonte de carboidratos e açúcar. Então a gente começa a buscar mais para comer aquele bolinho, comer um pão, comer mais um macarrão ou algum outro tipo de massa, tomar uma cervejinha, comer um chocolate. E isso causa naturalmente o aumento do consumo das calorias, que é o que acaba nos levando ao ganho de peso e dificultando o emagrecimento. Então quem tá comigo aqui no Instagram consegue ver, porque daí a gente começa a comer, aumenta o nosso consumo de calorias, consequentemente aumenta o nosso peso, o que acaba dificultando o nosso processo de emagrecimento. E por que isso acontece? Porque alimentos que são ricos em açúcar e carboidrato, eles acabam estimulando a produção da serotonina. Lembra que eu falei lá que a serotonina, ele é o hormônio do bem-estar e da sensação do bem-estar e relaxamento, que é a mesma coisa que a gente sente quando a gente pratica atividade física, a gente sente também quando a gente come alimentos com alta taxa de açúcar e carboidrato, né? Mas o problema disso, o grande problema disso é que essa sensação ela não dura muito tempo. Então, passou um pouquinho, essa sensação já diminui e aí vem novamente a vontade de comer doce. E aí a gente era naquele loop para engordar, né? Ingere grande quantidade de carboidrato e de açúcar, aumenta a nossa ingestão de calorias, a gente ganha peso na balança e acaba não conseguindo emagrecer, né? E o que a gente deve fazer para isso? Como fazer para se livrar, para melhorar um quadro de compulsão alimentar, né? Então a primeira coisa, gente, é tentar comer
né, de 3 a 4 horas. Evitar ficar muito tempo sem comer, porque isso ajuda a gente a diminuir a nossa fome e também ajuda a diminuir a vontade que a gente tem de comer. Outra coisa muito importante é ter o acompanhamento de um nutricionista e também escolher alimentos que estimulam a produção de serotonina. Então, quando você sentar para conversar com o seu nutricionista, fala assim, olha, eu tenho compulsão alimentar, né? Fala, conversa com ela, explica a situação e fala, eu gostaria de incluir na minha dieta alimentos que estimulam a produção de serotonina para justamente diminuir essa compulsão alimentar. Outra coisa que eu indico para vocês, que eu não coloquei no slide aqui no Instagram, é assim, tenta deixar na geladeira cenoura já lavadinha, bonitinha, e quando vier esse momento de compulsão alimentar, você pega a cenoura, ao invés de ir comer, não, vai roendo ela em volta, vai roendo, que isso também vai ajudar bastante a melhorar a compulsão alimentar. Outra coisa, gente, a ansiedade, ela acaba causando na gente, isso aqui, acho que aí todo mundo vai falar, mas a ansiedade causa na gente a falta de motivação. Então, quando o abençoado do cortisol, ele aumenta, que é o hormônio do estresse, a gente acaba ficando com aquela sensação de cansaço, sem ânimo para fazer nada. E com isso, diminui a nossa motivação para buscar um estilo de vida mais saudável. Então, seja a gente não tem ânimo para levantar do sofá para fazer uma atividade física ou para tentar comer de forma melhor, né? Isso acontece tudo por causa do cortisol, o hormônio abençoado esse, né? E o que a gente pode fazer para isso? Vou compartilhar agora com vocês uma estratégia de 5 passos para vencer de uma vez por todas a desmotivação. Então, o primeiro passo é começar pequeno, é começar com mini hábitos, é fazer 1% todo dia. Lembra que eu falei da meditação? Começa lá meditando 15 minutinhos. Ai, Tati, mas 15 minutinhos é muito tempo. Começa meditando, faz a meditação de 1 minuto. Ai, mas a meditação não é pra mim, eu não consigo acalmar minha mente. Não precisa se culpar, é uma coisa que é treino, você vai treinando, é uma prática. Tá? Não precisa ser perfeito a longo prazo. A gente fica sempre se cobrando. Mas na atenção plena é justamente a gente parar de se cobrar e começar a ver tudo o que está acontecendo à nossa volta e aprender a respirar e ver que aquilo não passa de um momento, só está acontecendo ali, aquilo não é para sempre, não vai ficar para sempre na nossa vida, tá bom? Outra coisa muito importante, ter o horário certo para deitar e para levantar, ter horário fixo. Esse negócio de cada dia levanta e vai dormir em um horário é ruim para o nosso organismo. O nosso organismo ele tem um horário biológico e quando a gente ajusta esse horário biológico na nossa rotina, os ganhos de bem-estar, de felicidade, de motivação aumentam um tanto que vocês não têm noção, tá? Uma coisa que me ajudou bastante, que é a terceira dica aqui, é fazer o ritual matinal. E como funciona o ritual matinal? É justamente isso, o nome mesmo já diz, né? Ter uma rotina de manhã. Minha rotina de manhã, eu comecei fazendo exercícios de respiração e exercícios de alongamento e yoga. Aí eu vi que aquilo era bom, implementei a meditação. Eu vi que aquilo era bom, comecei a colocar a leitura no meio também. Então, o ritual matinal é ter um momento para você cuidar de você, para você cuidar da sua mente, do seu espírito e do seu corpo. Tudo bem? Quinto passo aqui que ajuda a vencer a desmotivação é ter um parceiro de treino. Ou fazer ou procurar uma atividade física que seja feita em grupo. E por que isso? Porque quando a gente tem alguém para fazer junto com a gente, fica mais fácil. Aqueles dias, por exemplo, naqueles dias que você tá estressada, que não quer fazer nada, e aí você só quer chegar do serviço, deitar no sofá e ficar lá parado olhando pro céu, pro teto, mexendo na TV, mexendo no celular, quando você sabe que tem alguém te cobrando, que tem alguém dependendo de você para fazer outra coisa, fica mais fácil, tá? Fica mais difícil você falar que hoje eu não vou pra academia, não. Não, você vai por quê? Porque aquela pessoa tá te esperando, aquela pessoa quer ir com você também,
né? E, Brasil, são isso. Essas são as 3 principais alterações que a ansiedade acaba trazendo no nosso organismo. São as alterações hormonais, são as alterações... vamos voltar aqui. É a compulsão alimentar e diminui a nossa motivação para fazer as coisas. E aí, curtiram? Como é que foi para vocês? Foi uma live bem curtinha, bem rápida. Primeira vez aqui no Instagram. Todo mundo me ouvindo tranquilo aí? Próxima vez eu vou tentar no Instagram colocar... primeira vez aqui no Facebook, né? Próxima vez eu vou tentar colocar um slide igual eu fiz no Instagram aqui no Facebook. Vamos ver se é possível. Não. Esse aí que era ali, mas não é não. Mas é isso então, Brasil. Boa noite pra vocês. Espero que tenham gostado. Essa semana a gente vou fazer várias lives aí, então fiquem de olho. Pra quem ainda não entrou, pra quem ainda não tá sabendo, dia 21 de março eu vou fazer uma mega aula. Mas só vai participar dessa aula quem se inscrever. Então tem o link lá na minha bio. Aqui no meu Face eu acredito que dá pra encontrar em algum lugar. E entra lá, clica, se inscreve, confirma a sua inscrição, porque tem muita gente não confirmando a inscrição, então isso tem atrapalhado um pouquinho. Mas além de se inscrever, confirma a sua inscrição, porque daí a gente vai começar a bater um papo mais de perto. Belezinha? Beijão pra vocês então e boa noite. Boa noite! Deixa eu dar tchau aqui também pro pessoal daqui.